Bem, pessoal, então, como eu estava falando, a gente estava falando do Anahata Chakra, e aqui então é o chakra do pai, aqui à direita, e à esquerda o chakra da mãe. Já tinha falado que o do meio é o chakra da segurança, da confiança, e o chakra do pai, aqui, o chakra da direita, ele tem a ver com o nosso Dharma. O que é o nosso Dharma? O Dharma são os princípios de cidadania, os valores, princípios morais e éticos. Então, no, os valores inerentes ao Anahata direito, então, são princípios de ser um bom filho, um bom pai, um bom esposo, uma boa mulher, uma boa, uma boa neta, uma boa avó. Então, tudo isso são coisas que a gente deve olhar, se espelhar e tentar, né? Que são coisas que a gente aprende, que servem de inspiração para o nosso dia a dia. Então, não só na família, mas ser um bom sócio, ser um bom vizinho. Então, tudo isso traz para a gente uma visão de que porque a grande questão nesse chakra é a figura de Shirirama, que é um personagem, né, uma divindade indiana, que ele era um rei, um arqueiro, e ele tinha essa característica de exatamente ter o Dharma. Ele era um bom filho, ele era um bom rei, ele era um bom esposo, um bom amigo, fiel, leal. Então, a gente deve tentar ficar dentro desses princípios que a gente chama em sânscrito são as mariadas, que é os limites da boa conduta. A gente não deve sair dos limites da boa conduta. É como se fosse uma área sensível. Você tem que ficar lá dentro, com, né, não sentir inveja, ser honesto, se alguém fala alguma coisa que seja reprovador, assim, uma coisa que seja inconsistente, assim, uma coisa que seja uma coisa meio leviana, você não acha graça, você não acha bonito. Então tudo isso passa pelos princípios, né, do Dharma, assim, honrar sua esposa, né, você respeitar seus pais, todos esses princípios que a gente entende que estão um pouco nos Dez Mandamentos, que estão um pouco também na todas as religiões assim falam um pouco dessa questão da honra, né, do respeito, da lealdade, assim com o próximo, assim, fazer passa muito pelaquela frase, né, assim, não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Então, só para concluir aqui o Anahata direito, há uma epopeia, que é o Ramayana, que é um livro muito antigo indiano, que fala exatamente sobre a história de Shirirama, vale a pena. É um livro fantástico, e ele fala exatamente sobre toda a jornada desse rei, que ele sofreu uma conspiração, foi passar 14 anos na floresta, só com sua esposa, Sita, e seu irmão, Lakshmana. E ele muita gente acha que isso foi uma coisa ruim, mas no fundo foi uma benção, foi uma grande coisa. Por quê? Porque lá ele encontra Surpanaka, que é uma mulher horrorosa, queria casar com ele. E ela depois volta para casa e ela era irmã de Ravana. E ela volta para casa e fala pro seu irmão Ravana, que era o rei de Lanka, o rei dos Rakshasas. Rakshasas era como se fosse uma categoria humana que tem aspectos demoníacos. Nessa época existia essa raça de Rakshas que foi exterminada. E o Ravana fica sabendo de Sita e fica sabendo que ela era uma linda mulher. E aí vai lá na floresta onde está os três e rapta Sita. Então começa uma guerra e eles vão lá para Lanka quando ele encontra Hanumana
que é o macaco especial, que tem muitos poderes, e acontece toda a situação de aniquilar Ravana. Então, às vezes a gente fala, nossa, mas isso que aconteceu comigo foi um desacerto. Mas, às vezes, você vai deixar o tempo passar e você vai perceber que aquilo, na verdade, foi uma bênção. Isso é uma coisa interessante da gente conversar. Tem coisas que são coisas, assim, contratempos, coisas assim que você pode chamar que foi negativa, mas depois de um tempo você vai perceber que aquilo foi bom para você. E o contrário também. Um prêmio, às vezes pode ser uma bênção, às vezes pode ser uma espécie de uma maia, que a gente fala que é como se fosse uma espécie de uma tentação. Então, por exemplo, a pessoa, ela ganha um status novo. Por exemplo, ganha um emprego muito bom, que ela vai ganhar um salário muito bom, ou então ganha na loteria, ou então, assim, ganha um prêmio que dá um status para ela. Ela tem que manter a humildade, porque senão ela vai ficar se achando muito especial e vai afastar as pessoas do entorno que gostam dela. Quantas vezes a gente já não viu isso? Ah, fulano era ótimo, depois que ganhou aquele prêmio, ou então depois que mudou de trabalho, nossa, a pessoa tá impossível, assim, tá metida, tá assim, com o nariz em pé. Então, isso acontece. Às vezes você tem um ganho de um lado e perda de outro. Então, no caso de Shirirama, aconteceu foi isso. Ele foi pro exílio na floresta por causa de uma conspiração de, de uma das rainhas, né? Porque o pai dele era o rei e ele tinha 3 esposas. Naquela época era comum. E Kaikei, que é uma das esposas, falou: não, mas não é Shirirama que vai ser o rei. Você vai colocar como rei o meu filho, porque aquela vez eu te salvei. Ela uma vez salvou esse rei da morte. E ela entendeu então que ele tinha uma dívida com ela e pediu para que quem fosse rei fosse o filho dela e não o Shirirama. E o Shirirama aceita de bom grado, o pai não gostaria que as coisas fossem assim, mas acaba se submetendo à vontade dela. O Shirirama acaba indo para a floresta e acontece isso. Aí eu pergunto, se ele tivesse se tornado rei, quem garante que ele ia encontrar Ravana e ia acontecer essa batalha? Que acabou exterminando a raça dos Rakshasas. Porque Shirirama, ele é uma encarnação de Vishnu. Tem as 10 encarnações de Vishnu. Vishnu, ele fica aqui, né? Na região do Nabi. Aqui é Vishnu, aqui embaixo é Brahma e aqui é Shiva. É a trindade indiana. Da cultura, né? Da cultura oriental, assim, do pessoal da Índia, eles falam de Brahma, que é o criador, Vishnu, que é o mantenedor, e Shiva, que é o destruidor. Então, Brahma cria, todo movimento, por exemplo, de criação foi feito por Brahma. Quem sustenta o firmamento é Vishnu e o Shiva ele destrói. Não que o Shiva seja ruim, seja destruidor, mas é no ciclo das eras. Então, por exemplo, você compra uma casa e aquela casa está caindo aos pedaços, às vezes você vai entender que é melhor jogar essa casa no chão e começar uma nova. É mais ou menos por aí, o destruidor, no aspecto de Shiva. Ele interrompe uma era para que uma nova comece. Então, e ele está justamente aqui, ó, no Anahata esquerdo. E ele que é a morada do espírito. E o canal, aqui o Anahata esquerdo, eu falei do canal direito, o Shirirama, e o canal esquerdo é o lado materno. Enquanto aqui é o lado do pai, aqui é o lado da mãe. Então tem a ver com essa coisa da nutrição emocional,
do cuidado, do afago, né? Então, passa um pouco por esses aspectos, tá? Então, no vídeo anterior eu tinha falado do Muladhara, falei um pouco da Kundalini, dos canais. Esse é o segundo vídeo, então estou falando agora aprofundando um pouco mais na questão do Anahata. O Anahata central, ele traz a figura de Shri Durga, que é uma guerreira sobre um tigre, e ela é muito falada no Navaratri. Navaratri é como se fosse uma sequência de 9 dias que, no passado remoto, os devotos estavam tendo muita dificuldade para meditar, porque existiam demônios personificados mesmo, que ficavam perturbando a meditação dos devotos. E eles clamavam por justiça. Então, vem uma legião de deusas que, capitaneadas por Shri Durga, acabam acontecendo uma batalha e um grande demônio acaba sendo aniquilado. Então, é por isso que aqui no peito, no meio do peito, a gente tem a figura de Shri Durga, que é exatamente essa figura que combate. Ela é armada até os dentes para justamente trazer paz aos devotos. Então, vocês já perceberam assim que às vezes a gente está, por exemplo, uma insegurança, uma preocupação, o peito aperta? Então, o peito apertar tem exatamente a ver com essa questão da falta de segurança. Você tá assim, né? Tá com. Toda vez que você tem algum problema que te tira o chão, o seu peito tem a tendência a você ficar um pouco sem ar, você ficar com a voz embargada, você ficar com o peito apertado. Beleza. Continuando, quero falar do Swadhisthana aqui. Ó. A gente veio no Muladhara, subiu no Anahata, agora eu vou voltar aqui no Swadhisthana. O Swadhisthana, ele é o segundo chakra, ele está logo acima da Kundalini. E o Swadhisthana, ele é o chakra da criatividade. Igual eu falei mais cedo, Shri Brahma, que foi o criador, ele tem esse aspecto da criatividade, senso estético. Quando eu falo criatividade, é a criatividade do artista, sim, porque ele tem a sua consorte, que é Sarasvati, que é uma divindade que é relacionada com a padroeira assim dos músicos, assim, ela cuida dos músicos, dos poetas, mas é também é a criatividade do dia a dia, não a criatividade para você inventar uma ópera. Sim, também, mas é também aquela criatividade do dia a dia. Por exemplo, você recebe uma visita inesperada e você precisa fazer um lanche e te pegaram no improviso, você olha para a geladeira e consegue fazer uma coisa bem legal. Ou então você precisa de um arame para resolver um problema, você não acha um arame, mas você acha uma coisa correlativa ali e consegue improvisar uma coisa que você precisa. Então é aquele senso criativo do dia a dia, de você fazer um improviso para resolver alguma coisa. Então, o Swadhisthana é muito isso, assim, você conseguir resolver os pequenos embaraços do dia a dia. Além disso, ele é a atenção iluminada. Devemos ficar com a atenção no presente. Assim, claro que devemos planejar, claro que devemos ter acesso às nossas memórias, às nossas experiências, mas se você fica muito preso ao passado, aí você caiu no canal esquerdo e você tem sintomas de doenças relacionadas, por exemplo, com a depressão, que é uma doença do canal esquerdo. Se você fica muito no futuro, muito futurista, você vai cair no canal direito, doenças de fundo emocional do tipo ansiedade. Então, a atenção deve estar no presente. Você
Curtir o presente. A pessoa às vezes está no carro, ela nem está vendo uma cena legal, que é uma criança brincando com a outra, uma brincadeira divertida ali, ela não está vendo, ela está pensando no que ela vai fazer na janta. Ou então você está perdendo a chance de curtir um canto do passarinho, porque você está preocupado com aquele boleto que você esqueceu de pagar ontem. Então, são coisinhas que é legal da gente exemplificar, assim. Por exemplo, curtir o presente, porque o nome já fala, presente. O passado já passou, o futuro pode ser que venha um cometa que a NASA nem imaginou e acabou com tudo. Então, assim, o presente, ele é a maior coisa que a gente tem é o presente. E quando eu falo presente, é o quê? É não só ficar no momento do agora, mas também dar valor às coisas que você tem. Então, por exemplo, seu filho te chama para brincar, mas você está fazendo um trabalho, está organizando um site, está colocando alguma coisa na internet, ou escrevendo alguma coisa, trabalhando. Você não pode parar 10 minutos ali para ficar com seu filho? Realmente não pode, é uma coisa de vida ou morte. Você está fazendo no computador, você não pode largar o que você está fazendo. Você não pode, se você estiver editando um vídeo, você não pode salvar e continuar daqui a pouco. Então, dá valor para essas pequenas coisas. Jantar em família, comer juntos, sabe? Dá valor a essas pequenas coisas do dia a dia. Porque a vida multitarefa, como ela é hoje, ela é muito. Como é que eu vou dizer? Ela coloca a gente numa espiral. Como se a gente estivesse dentro do liquidificador. E é tempo líquido, igual diz o Sigmund Bauman, tempo líquido, a gente não tem, sim, todo fragmentado. Você senta hoje para fazer uma coisa, você não termina aquela coisa porque aparece um artigo que você é totalmente do seu interesse, tem aquela outra demanda, você lembrou que você precisa fazer uma postagem, você lembrou que você tem que terminar uma outra coisa, tem uma reunião online daqui 10 minutos. Então, para às vezes você fazer uma coisa que poderia ser simples, ela se torna complicada, porque tem várias coisas que acontecem no seu dia que atrapalham você a chegar no seu objetivo, por causa do excesso de informação.